Olá, pessoal! Meu nome é Luciene e eu sou professora da Sala dos Adolescentes da Igreja do Oliveira 3, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E estamos aqui para dar algumas ideias, algumas sugestões para vocês para o ano de 2020, para o primeiro trimestre. E nós vamos começar com a identidade do adolescente. O adolescente jamais pode chegar na sua sala e tá lá ela toda branquinha, toda sem graça. O adolescente, apesar de ter saído do momento infantil para uma adolescência, ele está na coluna do meio. Então, nós temos que ter identificações para eles. E para a nossa entrada na porta, logo que eles chegam na igreja, nós preparamos uma placa. E nessa placa nós pegamos uma frase que está muito aí em moda e que eles usam bastante, que é essa daqui: adolescente como esses, nem o Google encontra. Eles vão gostar, eles vão se identificar e vão querer estar sempre ali na sala. Essa é a placa de identificação, para quando eles chegarem já saber aonde é o local, aonde eles estão. E para a decoração, nós separamos aqui caixotes. Os caixotes são muito usados. Quer dizer, vocês vão falar assim, mas caixotes de novo? Mas o caixote, se vocês pensarem, é uma ideia fantástica para vocês unirem os seus adolescentes e no começo do trimestre, no começo do ano, vocês vão poder conhecê-los. O que vocês vão ter que fazer? É simples, vão na feira, vão em mercado, vocês vão sempre achar esses caixotes. Aqui nós trouxemos um basiquinho, né, um pretinho, mas vocês podem pegar esses caixotes, reunir com seus adolescentes no sábado à noite ou no domingo, ajuntar um pouco de tinta e dar essa ideia para o adolescente decorar esses caixotes. Os caixotes não precisa ficar só lá no chão como aqui a gente montou. Vocês podem fazer nichos, vocês podem distribuir nas paredes, colocar como nichos e vai ficar muito bacana a sala, muito interessante. E aproveitando já os nichos, nós resolvemos colocar ali uma biblioteca. A biblioteca ela é muito importante para compor a decoração da sala deles. E o mais importante é eles estarem mais próximos de Deus. Como? Através dos livros que nós vamos disponibilizar naquela biblioteca. Os livros, vocês fazem um revezamento. Cada semana, um adolescente leva esse livro, estuda uma parte, um capítulo, devolve e vai sorteando assim, uma vez cada adolescente. Então, nós colocamos a série O Grande Conflito, colocamos a meditação deles também e colocamos a nossa Bíblia, que é importantíssimo. Nós temos que dar auxílio para o adolescente, não ficar assim, só no celular. Então vamos incentivá-los à leitura de bons livros. Então essa foi a nossa ideia para decoração. Por ali que está mais fácil. Além da decoração, da identificação da sala, nós também temos que ter o incentivo de presença. O adolescente, além de chegar numa sala bacana, confortável, já identificada, eles têm que ter o incentivo de presença. E como incentivo de presença, nós fizemos esse painelzinho aqui, que é bem simples, ó, bem fácil. Vocês vão colocar o nome dos seus alunos aqui. Marquem os quadradinhos de 1 a 13, que são os 13 sábados, e cada sábado que o adolescente chegar na frente do nome, ele vem e marca um X aqui no quadradinho. Chegar, marcaram presença, beleza. Os que não vieram, que estão ausentes, vocês vão lá, coloquem uma bolinha vermelha na frente do nominho dele. E já fazem um compromisso com a sala dos adolescentes. Qual é esse compromisso? De visitar aquele coleguinha, aquele adolescente que faltou pela manhã, a gente já marca uma visita à tarde. Quer dizer, a gente já sai com esses adolescentes e vai buscar saber o porquê que aquele adolescente não veio, o porquê que aquele adolescente faltou na salinha. Então, eles vão gostar. É um momento que vocês vão interagir com os adolescentes e eles vão ver que realmente a presença deles ali faz muita falta. Depois do incentivo de presença, nós temos também visitas. Nós temos constantemente visitas na nossa sala. E as visitas nós não podemos deixar com que elas passem em branco. Nós temos que ver que a visita se sente bem quando é percebida. Ela, apesar de alguns serem tímidos, ter vergonha,
mas é bom a gente chegar, cumprimentar, ver de onde é e dar sempre uma lembrança para eles. Como lembrança, nós temos aqui lápis, que você pode personalizar com o nominho da sala de vocês. Temos também os cartõezinhos, que é bem bacana, vocês escrevem lá e cada adolescente pode assinar aqui atrás, colocar o nome e agradecendo pela visita e que ela se sinta muito importante. Temos também o chaveirinho. Ah, tá aqui, o chaveirinho tá escondidinho, mas é esses daqui, ó. São chaveirinhos bem bacana que vocês podem estar oferecendo para as visitas, para que elas não saiam dali sem nada, né? Elas sempre vão lembrar daquela sala dos adolescentes com uma lembrancinha. Bom, eu fui tal dia e ganhei esse aqui. E é muito interessante, porque elas guardam e se lembram mais tarde e tem a possibilidade desse adolescente estar voltando na sua sala. Nós temos também aniversariantes. Os aniversariantes é um momento muito especial para eles e nós temos que comemorar esses aniversários. Para os aniversariantes, nós tivemos uma ideia, uma sugestão aqui para vocês desse quadro magnético. Esse quadro magnético ele é muito bacana, por quê? São figurinhas que eles mesmos podem tirar daqui e colocar onde quiser. Os próprios adolescentes montam lá o cenarinho e colocam o nome do adolescente aqui e a data de nascimento. E nesses pregadores aqui dá para colocar o cartãozinho onde os adolescentes mesmos vão escrever uma mensagem de feliz aniversário para quem estiver fazendo aniversário. Esses aniversários, esses momentos têm que ser muito comemorados, têm que ser lembrados que quando mais para frente, quando eles estiverem mais velhos, eles vão sempre lembrar e levar no coração essas datas, assim, detalhezinhos que a gente faz e que eles vão se lembrar sempre. Nós temos também os cubos. Os cubos, eles podem fazer parte da decoração da sala, é uma coisa bem bacana, que eles também usam bastante, estão diretos conectados. E como a gente pensou em usar esses cubos além da decoração? Nós temos aqui o WhatsApp, que a gente pode usar como oração. Uma coisa importante, vocês podem fazer um projeto tipo assim, o adolescente gravar um áudio orando por um outro adolescente. Quer dizer, o que vai receber o áudio jamais vai imaginar que um adolescente vai mandar um áudio de oração para ele. E é uma coisa bacana de fazerem eles se confraternizar. Nós temos aqui também o cubo de músicas cristãs. Normalmente eles sabem bastante músicas. Então a gente tem que incentivá-los a aprenderem, a gostarem de músicas cristãs. E temos também o cubo da Bíblia Sagrada. O cubo da Bíblia Sagrada é o momento que eles se aproximam de Deus. Nós temos que incentivá-los então a orar, conversar com Deus e músicas que os aproximem mais de Deus. Temos que fazer com que eles ponham isso como uma rotina na vida, porque às vezes eles vão se afastando e esquecem dessas coisas que nos aproximam de Deus. Então nós temos que incentivá-los através da oração, leitura da Bíblia e ouvir boas músicas. Nós temos uma infinidade de músicas na gravadora Novo Tempo e eles podem ouvir essas músicas. E esses são os nossos incentivos para decoração, visita, aniversariantes. E assim a sala, cada vez que você coloca uma ideia ali, ela vai ficando mais bonita. E o simples fato de você abraçar esses adolescentes e realmente se doar por eles, eles vão gostar e vão entender e vão querer estar ali sempre. Oi gente, meu nome é Sionara. Eu também sou professora dos adolescentes lá da Igreja do Oliveira 3, aqui em Campo Grande. Eu e a Luciene trabalhamos juntas. Ela começou falando para vocês a respeito um pouquinho da decoração da sala, dos itens básicos que não pode faltar numa sala de adolescentes. Mas eu vou trazer para vocês agora uma parte que é muito importante, que é a parte que envolve também a espiritualidade, que a gente não pode deixar de faltar em momento algum, que a gente vem lembrando os nossos adolescentes que nós não somos os únicos cristãos na face dessa terra. Nós temos um informativo que traz as histórias de outras pessoas, as vivências do que eles estão passando lá, que às vezes são histórias iguais às nossas, mas às vezes são histórias que fazem com que a gente chegue mais perto de Deus. Nós trouxemos aqui para vocês um painel que ele vem trazendo simplesmente
uma figura da onde fala, porque às vezes os nossos adolescentes, eles passam o trimestre todo, eles não sabem da onde estão falando, da onde estão vindo essas mensagens. Então aqui vem lembrando que os nossos informativos, ele vem da divisão intereuropeia, e aqui ele traz basicamente os lugares para onde as nossas ofertas vão. Aí nós trouxemos aqui coisas simples, envelopes. Nesses envelopes nós vamos colocar curiosidades referentes aos lugares e a nossa localização. Nós estamos aqui, ó, o mapa do Brasil, a nossa localização, que é a região centro-oeste, e aqui nós vamos mandar as nossas ofertas para lá, para a divisão intereuropeia. Nesse quadro você vai escolher, juntamente com seus adolescentes, um alvo de oferta. Vocês estipulam. Se vocês conseguirem alcançar o alvo que vocês definiram, então aí sim, você vai colocar uma linha que vai ligar você até a região. Aqui ó, nós colocamos, por exemplo, a primeira lição, ela vem falando para nós a respeito de Eslováquia. Então, aonde você está? Até a Eslováquia. Alcançou, abre o envelope, pega a curiosidade e lê para eles. Vai ajudar para eles se localizarem e vai ajudar também para que eles conheçam um pouquinho mais e tenham curiosidade de outros lugares. Porque eles passam ali, lê a história, acabou, pronto. Não é isso. A gente quer que eles tenham mais interesse, que eles busquem cada vez mais ter o conhecimento das outras regiões. E nós usamos aqui, ó, alfinetes que às vezes a gente vê nos filmes investigativos principalmente, que é para chamar mais a atenção dele. No final, quando todos estiverem alcançados, vai dar uma imagem assim mais bonita e mais bacana, que eles vão gostar de estar ali com eles também. Bom, gente, falando da parte espiritual e algo muito importante, o calendário dos adolescentes. Você tem que sentar no início do ano, ou você professor, ou vocês professores, às vezes são 2 ou 3 numa sala, e vocês conversem a respeito do calendário dos adolescentes. Coloquem ali piqueniques, junta panela, uma noite da pipoca, um filme. É legal, isso faz com que eles se sintam muito mais apreciados, que eles gostem de estar juntos e principalmente você consegue se aproximar muito mais deles e faz com que a união cresça muito mais. Mas tem 2 datas que eu não posso deixar de falar aqui, que são 2 datas super importantes. A primeira delas acontece em fevereiro, que são os 10 dias de oração. Essa é uma data super importante, você não pode deixar passar. Os 10 dias de oração, você não pode pensar, são 10 dias que eu vou orar. Não, de forma nenhuma. Esses 10 dias servem para que o teu adolescente e você cresçam espiritualmente, para que vocês busquem pela presença do Espírito Santo na vida de vocês. São 10 dias que você vai orar incessantemente para trazer para mais perto de você, para mais perto de Deus, aquela pessoa que você quer que esteja ali com você. Às vezes você tem um parente querido, um amigo querido, o adolescente tem um pai, uma mãe que ainda não conhece a Jesus. Então são 10 dias para orar incessantemente por essas pessoas. E de preferência para que eles possam estar ali. Mas, meu querido, você não pode começar a orar no primeiro dia dos 10 dias. Você tem que começar a orar antecipadamente. Com muito jejum, com oração mesmo, você vai conseguir envolver a tua sala. Fazer com que todos estejam ali, que todos eles participem com você. Faça desses momentos agradáveis. No final, tenha uma pipoquinha para eles estarem junto, um suco. Outra coisa importante, que esses 10 dias aconteçam não dentro da nave da igreja, com todos juntos. Faça na sala separada, de preferência faça no ambiente deles, para que eles possam se sentir em casa nesse momento. Envolva eles, faça com que eles cheguem mais perto de Deus nesses 10 dias de oração. E continue nisso até o resto do ano, para que você consiga ver o crescimento espiritual do seu adolescente. Uma outra data importante é o Dia da Mulher, né? Não pode deixar passar essa data. É comemorada no mundo todo, no Brasil todo, mas em especial, faça o seu aluno olhar para a colega que está com ele, faça ele olhar para a mãe dele. Então nós trouxemos aqui como dica para você passar esse dia. Aqui, olha.
Você pode se preparar para ajudar com seu adolescente uma lembrancinha. Esse aqui é um kit de unha. Tem o cortador. Isso aqui toda mulher tem que ter um na bolsa. E elas gostam, tá? É uma dica. Você pode usar isso, é um valor bem acessível. Ou, se você não quiser isso, você pode usar também para que eles mesmos possam criar. Você leva o material e eles criam um chaveirinho de flor bonitinho, feito em feltro, algumas pérolas. Só um chaveirinho que elas vão usar, vão guardar com carinho. Isso aqui é muito legal. Lembre dessa data para que eles possam valorizar as colegas na sala de aula, as colegas ali na classe dos adolescentes, a mãe deles em casa. São dicas importantes que você tem que lembrar de passar para eles, tá bom? Bom, quando você fechar os 10 dias de oração, você esteve ali com eles, dê uma lembrancinha para eles também. Nós trouxemos aqui para mostrar para vocês. Simples, foi feito em tecido, é um marca-página ou um porta-lápis, ou os dois juntos. Olha só que bacana que ficou, ó. Ele marca a página onde está estudando, pode ser na Bíblia, pode ser na lição, e já tem o lápis ou a caneta que ele vai poder estudar, sempre vai poder marcar ali tudo que ele precisar. É uma dica bacana e simples que você pode criar para eles, tá? Vamos entrar agora no momento muito importante da classe de escola sabatina, que é o estudo da lição. Esse é o momento que você tem que estar preparado. E você só vai conseguir se preparar se você estudar antecipadamente o auxiliar. O auxiliar, ele vem trazendo a respeito de reis e profetas. É um assunto muito gostoso. E você pode ter o auxílio também do livro que estará sendo estudado nesse ano de 2020, que tem como título Os Ungidos. Ele vem na coleção da série Conflitos. A associação, ela fez num preço muito bacana para que todos tivessem acesso a esse livro. Se o seu adolescente ainda não tem, você tenha na sua biblioteca, empreste para eles, faça uso. Um outro incentivo com relação ao livro são as provas. Eles estudam o livro no decorrer da semana e fazem a prova no sábado, em cima da lição da escola sabatina e o livro. Incentive eles, no final do trimestre dê uma lembrancinha para eles. Mas bom, o auxiliar, a importância. Se você estudar o auxiliar na sexta-feira à noite, você com certeza vai conseguir passar a lição, principalmente se você for um professor dinâmico. Você vai conseguir alcançar o seu objetivo, mas você não vai alcançar o coração deles. Você precisa se preparar antecipadamente. Você precisa estudar o assunto, você precisa buscar outras coisas. E o auxiliar, ele é riquíssimo. Ele traz tudo mastigadinho. Mas se você não estudar antes, você não vai conseguir fazer. Tem dinâmicas que você consegue fazer ali com fechar de olhos. Porém, se você, na hora, engasgar, o teu adolescente vai perceber. Então se prepare, professor. Esse material é preparado com todo carinho para que você se prepare antecipadamente. Não deixe de ler, não deixe de estudar e principalmente não deixe de pedir a orientação de Deus, porque senão você vai chegar na hora, o teu aluno vai perceber e ele vai perceber ali que você deixou de fazer a sua parte. E se você que é professor não fez, quem dirá ele fazer, né? Mas vamos lá. Eu vou dar para você agora algumas dicas referentes às lições. Eu escolhi 3 lições para trazer para você aqui agora. Uma delas tem como título Um Presente às Nações. Ela nos traz a respeito de Moisés. Moisés estava no seu momento final com os israelitas e Moisés já foi um presente que Deus deu para essa nação. E mesmo no seu último momento, sabendo da morte dele, ele ainda levou o povo a pensar na importância que Deus tinha entre eles. Às vezes, nós passamos assim momentos na nossa vida, na correria, e a gente não dá importância para as pessoas que Deus coloca do nosso lado. Então eu trouxe uma dinâmica bem simples e facinha aqui para você trabalhar com eles. Você só vai precisar de um bloquinho com papeizinhos, ou você mesmo corta os papeizinhos, pega um sulfite, corta, e caneta. Dá um papelzinho para eles, simples, para cada um. E pede para eles colocarem pessoas que fazem parte da vida deles, que são presentes de Deus. Ele vai escrever ali. Aí você leva ele a pensar. Colocou a mamãe? Colocou o papai nesse papelzinho?
que são presentes que Deus nos dá? O pai trabalha, o pai sustenta a casa, hoje as mães também. Às vezes temos famílias que são configuradas somente pela pessoa da mãe e os adolescentes ou os filhos em casa, né? E a mãe trabalha, faz tudo isso e às vezes o adolescente não dá conta de que ele é um presente de Deus na vida dela. Às vezes um colega que faz muita parte na vida desse adolescente e faz com que ele reflita algumas coisas, algum passo que ele vai dar errado, esse adolescente vai, peraí, colega, não é assim. São presentes que Deus coloca na nossa vida. Faça ele refletir, termine fazendo uma oração para que ele sempre se lembre dos presentes que Deus coloca na vida deles. A segunda lição que eu vou falar para vocês tem como tema o filho escolhido. Ela vem falando a respeito de 2 filhos, de um rei, e um deles alcançaria o trono. Um era bonito, charmoso, tinha um bom papo, mas não foi esse que foi escolhido por Deus, não. O que foi escolhido por Deus talvez não tivesse nada disso, mas ele tinha uma proximidade tremenda de Deus. Leve seus alunos a pensar, pegue papel, faça plaquinhas com eles e peça para eles colocarem o que levou esse filho, Salomão, a ser escolhido por Deus. Deus deu para eles 3 privilégios: de ser rico, de ter muita comida e ter inteligência. Mas leve seus alunos a pensar de tudo isso. O que fez ele escolher a Deus? Ele escolheu o melhor presente, que foi a sabedoria, e isso fez com que ele se tornasse o maior rei de todos os tempos até hoje. E a terceira lição que eu trago para vocês fala sobre uma casa para Deus. Salomão, ele tentou fazer o melhor que ele tinha para Deus. Sempre tudo que ele fez um templo maravilhoso e em todo o tempo foi falado a respeito desse templo. Como dinâmica, você pode pegar uma caixinha simples em formato de coração ou envelope feito de coração. Você faz como você achar melhor. E leve mais uma vez, vamos pegar o papelzinho e a caneta e faça eles pensarem num templo de adoração. O que eu tenho para oferecer para Deus? Faça eles refletirem em que momento eu posso fazer do meu coração um lugar de adoração e o que eu posso colocar para adoração. Eu posso colocar boas músicas para adorar a Deus? Eu posso colocar momentos de oração? Eu posso colocar a Bíblia Sagrada no meu momento de oração? Fazer eles enxergarem que tudo isso vai fazer com que o meu coração seja cheio de graça e do Espírito. Coloque tudo isso dentro do coração. Guarde com carinho, que são o que eles estão colocando para adoração ao Senhor. E ore com eles. Faça eles pensarem no que vai fazer eles crescerem espiritualmente. Que faça com que eles cheguem cada vez mais e mais perto do Senhor. Eu vou falar da lição Confissões de um Sábio Insensato. Essa lição nos traz a história de Salomão, a parte final da história dele. Que quando ele chegou no final da sua vida, ele descobriu que tudo aquilo que ele tinha não adiantava de nada. Era uma coisa passageira. E para essa lição, para dinâmica com os adolescentes, nós vamos usar bolinhas. Eu vou chamar aqui minha assistente, Sionara, ela vai me ajudar. Nós vamos estar juntas, representando Salomão e Deus. Quando Salomão estava próximo de Deus, ele sentia que a vida dele estava em crescimento. Mas Salomão, depois que conseguiu as riquezas, posses e tantas vitórias que Deus concedeu para ele, Salomão estava numa paz. Então Salomão começou a se distanciar. E com os seus adolescentes, vocês vão simplesmente brincar com eles de jogar a bolinha. E cada vez que joga a bolinha, dá um passo para trás. Vão jogando até que eles derrubem a bolinha. Não precisa ser um espaço muito grande. Dificulta, quem sabe não uma bolinha muito petitiquinha, mas uma média, uma maior ou um menor ainda, para que eles vejam que quando a gente está próximo de Deus, nós temos sucesso, nós temos sabedoria. E foi isso que Salomão percebeu. Quando estava próximo, ele tinha tudo o que queria e estava feliz. E a partir do momento que ele se distanciou de Deus, ele percebeu que as coisas desta vida
são passageiras. Essa é uma sugestão que nós trouxemos. Vocês podem usar também máscaras, uma fita métrica para medir a distância, como Salomão se sentiu quando se distanciou de Deus. A outra lição é Síndrome de Jeroboão. Nessa história, a gente percebe como que o pecado, ele envolve, ele afaga a nós, como que ele seduz nós cristãos. Na história de Jeroboão, ele cometeu um grave erro e ele não percebeu, porque nós usamos esta corda aqui para representar o pecado. Ele não percebeu que estava se distanciando de Deus, estava negando a liderança de Deus. Então o pecado, ele vai aprisionando você, sem às vezes perceber. E esse foi o erro de Jeroboão. Sem perceber, o pecado foi entrelaçando nele. Então ele entendeu isso. Então a corda nós usamos como o símbolo do pecado. E daí vocês podem também ter outras ideias, pode ser correntes no lugar de cordas, coisas que aprisionem, que nos tirem de perto de Deus. A próxima história o título é Quem está contando a história? Ela vem contando a história de Elias. Elias, ele teve altos e baixos, ele teve incertezas, teve tristezas, mas ele conseguiu superar sendo fiel a Deus. E como uma dinâmica para falar um pouco da lição, nós pensamos em uma máscara. Você confecciona uma máscara simples ou um lenço para vedar os olhos deles. Eu vou chamar aqui de novo a Sionara, que ela vai nos ajudar. Bom, eu não tenho a máscara, eu não tenho o lenço, não se preocupa, é muito simples. Pega lá o adolescente e fala assim, fecha os olhos. Viu? Fechou. Ele tem que estar com o olho bem fechadinho. Chama outro adolescente e esse outro adolescente vai conduzir ele pela sala, até coloque uns obstáculos, umas cadeiras assim para ele conduzir. E esse adolescente que tiver com os olhos fechados, ele vai ter que confiar no que está conduzindo ele. Então essa é a história de Elias. Elias, apesar dos altos e baixos da vida dele, ele teve que confiar em Deus. E em ele sendo fiel a Deus, ele conseguiu superar todas essas dificuldades. Assim como o adolescente teve que confiar no seu colega, Elias também teve que confiar em Deus. Então essa é a nossa história de quem está contando a história. Pessoal, por isso que é importante usar o auxiliar. E não folhear apenas na sexta-feira, um dia já antes, mas estudá-los antecipado para que você, apesar das ideias que ele traz aqui no auxiliar, você possa adaptar a sua realidade. Aqui na última lição nós não tínhamos uma máscara, não tínhamos um lenço, mas conseguimos fazer uma dinâmica com eles, fechando simplesmente o olho do adolescente. Só que as ideias só vêm antes. Agora, durante a escola sabatina, é impossível você ter essas ideias. Então, que você possa usar o auxiliar, estudá-lo antecipado, para que tudo corra muito bem e que o adolescente jamais perceba que você está inseguro dentro da sala ou que simplesmente você está lendo o auxiliar. Isso é muito ruim. E que Deus possa abençoar a cada um de vocês, que vocês possam sentir força, coragem e fé em Deus.